Olá, pessoal! Vamos falar hoje sobre a segunda unidade da disciplina Legislação Tributária e Comercial. Nesta unidade, o foco é o crédito tributário, que representa o objeto da obrigação tributária exigível do contribuinte. A partir do momento em que alguém pratica um fato gerador, instala-se a relação jurídica tributária entre o contribuinte e o ente tributante. E este, a partir do momento em que o crédito tributário torna-se exigível, passa a ter o direito de recebê-lo. Para que o Estado tenha menos dificuldade para receber o seu crédito, a lei concede as denominadas garantias especiais, a fim de facilitar a cobrança, conferindo prioridade de pagamento em relação às demais dívidas, que eventualmente o contribuinte possa ter. Para que o crédito tributário se torne exigível, é necessário que ocorra o lançamento, que é o ato administrativo de concretização da lei. A partir do lançamento, o crédito tributário torna-se líquido e certo. Para que a liquidez e a certeza do crédito tributário ocorram, é necessário que se verifique a realização efetiva da hipótese de incidência, ou seja, conteúdo previamente previsto em lei. Exemplo é o IPTU, em que se deve verificar primeiramente se houve a aquisição de imóvel na área urbana do município. Em seguida, é necessário calcular o montante do tributo devido, o que significa utilizar-se da base de cálculo do tributo, e aplicar-lhe a alíquota, que no caso do IPTU varia de acordo com o município que está localizado o imóvel urbano. A identificação do sujeito ativo é imprescindível para que haja sua notificação quanto ao lançamento do respectivo tributo. O lançamento é uma atividade obrigatória que declara o dever do pagamento do tributo, tornando-o exigível. Ele pode ser efetuado sob 3 modalidades. A primeira delas é denominada lançamento direto ou de ofício. Neste caso, o fisco, dispondo de dados suficientes para efetuar a cobrança, realiza o lançamento dispensando o auxílio do contribuinte. Exemplo é o IPTU, o IPVA, taxas e contribuição de melhoria. A segunda modalidade é o lançamento por declaração, que ocorre quando o fisco, não dispondo de dados suficientes para realizar o lançamento, conta com o auxílio do contribuinte, que supre a deficiência da informação por meio de declaração prestada. Exemplo é o imposto sobre importação e o imposto sobre exportação. A terceira e última modalidade é o lançamento por homologação ou autolançamento, situação em que o contribuinte auxilia ostensivamente a Fazenda Pública na atividade do lançamento, cabendo ao fisco, no entanto, realizá-lo de modo privativo, homologando-o, ou seja, conferindo exatidão. Exemplo é o ICMS, o imposto de renda, dentre outros. Esta modalidade de lançamento representa o maior volume de arrecadação. Notificado o sujeito passivo quanto à efetivação do lançamento e não havendo nenhuma impugnação da sua parte, o pagamento é devido dentro do prazo legal, sob pena de arcar com as consequências do descumprimento da obrigação tributária. O crédito tributário também possui causas que suspendem a sua exigibilidade, o que significa que durante determinado período de tempo, em razão da ocorrência de algumas das hipóteses previstas em lei, o fisco fica impedido de exigir a dívida tributária do sujeito passivo. É o que ocorre com a concessão de prazo para que o sujeito passivo efetue o pagamento, denominado moratória. Outra hipótese de suspensão do crédito tributário ocorre quando o contribuinte efetua depósito do montante integral do crédito, a fim de discutir judicialmente a sua cobrança. Neste caso, o poder público fica impedido de exigi-lo. Havendo a interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo, enquanto se processa o recurso, o crédito tributário também tem sua exigibilidade suspensa. A concessão de liminar
ou tutela antecipada pode ocorrer em ações judiciais em que o juiz da causa concede previamente à sentença a suspensão da exigibilidade do crédito. Esta decisão liminar tem caráter provisório e pode ou não ser confirmada na decisão judicial definitiva. No entanto, enquanto a decisão liminar estiver em vigor, afasta temporariamente o direito da Fazenda Pública de exigir o pagamento do crédito tributário. O parcelamento também suspende a exigibilidade do crédito até o pagamento da última prestação. Não sendo cumprida a obrigação, cessa a suspensão e o crédito poderá ser cobrado judicialmente através da execução fiscal. Diferentemente da suspensão do crédito tributário, há causas legais que geram a sua extinção, ou seja, que afastam o direito da Fazenda Pública de exigir o cumprimento da obrigação tributária. O pagamento representa o cumprimento da obrigação tributária na sua integralidade e gera a extinção da obrigação do contribuinte perante a Fazenda Pública. Nos casos autorizados pela lei, é possível haver a compensação entre si de débitos e créditos, na hipótese em que o sujeito passivo for ao mesmo tempo devedor e credor da Fazenda Pública. Dependendo do valor a ser compensado, poderá também haver extinção total ou parcial do crédito tributário. O acordo entre a administração pública e o contribuinte, em situações em que há litígio na esfera administrativa ou judicial, é possível, desde que previamente prevista em lei. E, neste caso, se extingue a obrigação anterior, dando início a uma nova obrigação tributária. Dependendo da situação econômica do sujeito passivo, da pequena importância do crédito tributário, dentre outros fatores, a autoridade fazendária, mediante despacho fundamentado, poderá conceder a remissão do pagamento total ou parcial do crédito tributário, o que significa perdoar ou dispensar o pagamento até então devido pelo contribuinte. O decurso do tempo também pode levar à extinção do crédito, uma vez que o fisco possui prazo para efetivar o lançamento do tributo, bem como para ajuizar a ação de cobrança em desfavor do contribuinte. Se os prazos não forem atendidos, poderá ocorrer a decadência ou a prescrição. A decisão final em ação de consignação em pagamento converte o depósito efetuado pelo sujeito passivo em renda, em benefício da pessoa jurídica competente para arrecadar e administrar o tributo, o que leva também à extinção da obrigação tributária. No caso dos tributos em que o lançamento é feito por homologação, quando há essa confirmação, estará extinto o crédito tributário. A decisão administrativa irreformável, bem como a decisão judicial transitada em julgado, o que significa a impossibilidade de interposição de recursos, geram a extinção do crédito, desde que tenham sido favoráveis ao contribuinte, reconhecendo, por exemplo, o pagamento ou a inexigência do crédito. Por fim, também poderá ocorrer hipóteses legais de exclusão do crédito tributário, que vem a ser a possibilidade do crédito existir legalmente, mas estar amparado por um benefício que o exclui do alcance da lei tributária. É o caso da imunidade, que configura uma limitação constitucional ao poder de tributar, aplicável somente aos impostos, não sendo admitida nas outras espécies de tributos. É o caso também da isenção, prevista em lei, podendo ser revogada pelo ente tributante. Neste caso, poderá incidir tanto sobre os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Finalmente, a anistia, que é caracterizada pelo perdão concedido ao contribuinte em razão de penalidades pecuniárias devidas por irregularidades no pagamento da obrigação tributária. Como vimos, há várias espécies de tributos, bem como várias espécies de impostos identificados pela respectiva competência, fato gerador, dentre outros elementos essenciais.
Em síntese, nesta unidade, apreendemos em que consiste o crédito tributário, o qual é revestido de garantias especiais. Verificamos a importância do lançamento enquanto mecanismo utilizado pelo fisco para tornar exigível o crédito tributário. Além disso, analisamos as causas suspensivas, extintivas, bem como hipóteses que geram a exclusão da obrigação tributária, como a imunidade, a isenção e a anistia. Para encerrar esta unidade, está disponível no fascículo da disciplina a indicação de alguns impostos e as suas respectivas competências e fatos geradores. Desejo a todos bons estudos.